você deve estar assistindo os meus vídeos aí, né? No YouTube, no Instagram. E aí você deve estar pensando assim, ó. O que será que a Melissa tá aprontando dessa vez? Pois então, a minha ideia aqui é trazer tudo de conhecimento de pessoas para a gente acelerar tuas vendas. Olha que legal! Eu sempre fui uma pessoa defensora das técnicas de vendas, porque eu sei que elas funcionam e elas funcionam muito. Só que as técnicas de vendas, elas precisam funcionar de um jeito certo, que é muito importante. Ela tem um jeito para funcionar. Eu sou Melissa Tagliaferri, especialista em leitura corporal e comportamental, e eu ajudo você que é corretor de imóveis ou um vendedor de uma outra área a faturar 5 vezes mais, decifrando pessoas e usando técnicas inovadoras preparadas para você que vende, certo? E é lógico, né? Se você gosta de entender sobre gente, eu já vou pedir para você curtir o canal, se inscrever, ativar o sininho, visitar minha página do Instagram e Facebook, compartilhar com os colegas que também precisam deste crescimento. Olha que legal, gente. Esse é o primeiro e único canal especializado no comportamento do seu cliente que é focado para o mercado imobiliário. Mas o interessante também é que se você não é do mercado imobiliário e gosta daqui, mas se vende outro produto, você vende outro produto ou outro serviço, vale a pena conferir porque a gente está falando de vendas, tá? Bom, vamos lá. Eu escolhi esse vídeo para explicar para você exatamente por que o formato do teu corpo explica que tipo de comportamento que você tem e quais as revelações sobre você. Exatamente, quando a gente entende sobre nós mesmos, nós acabamos entendendo qualquer outra pessoa, apenas olhando o formato do corpo dessa pessoa. Isso não significa, gente, linguagem corporal, tá? A linguagem corporal é a comunicação não verbal. É aquela que a gente faz quando a gente cruza os braços, dá uma piscadinha, olha fixo. Essa é a linguagem não verbal. E eu gosto muito, eu uso muito também, mas eu não quero que você misture. Inclusive, eu busco conhecimento dessas áreas do comportamento humano justamente para que você some todas elas, organize dentro de você essas técnicas para facilitar muito mais o entendimento sobre a outra pessoa, tá? Sobre entender o formato do corpo, por mais que essa técnica foi descoberta há bastante tempo para o mercado imobiliário e inovação. E olha que legal, para o mercado de vendas, consequentemente também, né? Porque a gente está falando de venda. Isso que eu venho passando para vocês sobre a leitura do corpo, ele é estudado há bastante tempo, gente. E quem descobriu isso foi um médico psicanalista chamado William Reich. Ele observou que as pessoas iam no consultório dele, possuíam um padrão de comportamento e o modelo do corpo de acordo com aquele padrão de comportamento. Ele viu que esses padrões se repetiam com o formato do corpo da pessoa. Por exemplo, pessoas mais reservadas que gostavam de ficar na delas. Geralmente essas pessoas eram muito magras, tinha a cabeça maior, era mais quadradinha. Essas pessoas também eram fortes e tinham um bumbumzinho assim, ó, pra dentro. As pessoas que gostavam de ser o centro das atenções, ou era mais fofinha, ou tinha o formato de um triângulo invertido, também um corpo de violão. Os três ao mesmo tempo. A partir dessas observações, ele percebeu que existe 5 tipos de mente que ele chamou de perfis de caráter e que formam os 5 tipos do corpo que eu quero apresentar aqui hoje para você. Quem são eles, tá? Mas muito importante, na verdade, é o motivo que faz essa pessoa ter esse determinado tipo de corpo e de mente, pois é com base nisso que ela interpreta o mundo. E é por causa desse motivo que as pessoas têm alguns problemas. E conhecendo qual é o formato do corpo da sua mente, você vai conseguir, inclusive, resolver os seus problemas. Mas vamos lá. Mas que motivo que é esse, né? O que faz uma pessoa ter um determinado tipo de corpo e de mente, então? Bom, você tem o tipo de corpo e de mente que você tem, porque foi exatamente isso que você precisou para sobreviver até hoje, como base de defesa. E na base das 5 sensações básicas do ser humano, com que intensidade você experimentou cada uma no seu desenvolvimento. Eu vou explicar aqui para você de um jeito bem simples. Vamos lá. Todos nós, todos os seres humanos na face da Terra possuem 5 sensações básicas. A rejeição, o abandono, manipulação, humilhação e a traição. Quando você vivenciou cada uma delas,
as suas expectativas com essas sensações em certas fases da vida foi o que determinou o formato do corpo que você tem hoje. Cada uma dessas sensações deu origem aos 5 tipos de corpos e de mente que Reich, que era o psicanalista, determinou para os traços de caráter. Vamos lá. São eles esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. Só que é importante, mais uma vez eu deixo claro aqui, que essa nomenclatura não tem nada a ver com distúrbio mental, ou patologia, nenhuma doença, nada daquilo que você vê nos filmes, sabe, de ficção. A gente mantém esses nomes aqui porque foram dados pelos pesquisadores e a gente vai respeitar esses nomes. Quando a gente fala aqui nos vídeos sobre o psicopata, não é aquela pessoa, gente, que assassina nos filmes, né? Quando a gente fala do masoquista, também não é aquela pessoa que gosta de sentir dor e sente prazer por isso. Esses são os nomes que Reich deu. Para manter firme e fiel ali ao que ele deu, nós mantemos esses nomes também. Quando você entender que a partir do formato do seu corpo, qual é a sensação base que você sentiu mais intensidade, você vai começar a entender exatamente como você funciona. Por que você funciona assim? Por que você tem esses problemas que tem? Por que você pensa como pensa? E a partir daí, vai entender como você vai conseguir se livrar desse problema. Sabe aquele ditado que, assim, ó, aquele ditado fala assim, ó, pra que facilitar se dá pra dificultar? Quando não sabemos o tipo de comportamento que nós temos, geralmente a tendência é dificultar tudo. Quando a gente não entende o que nos incomoda, que é a nossa dor, qual é o tipo de sensação que nos tira do sério, a gente continua dificultando as coisas. Essa ferramenta, como outras ferramentas de desenvolvimento pessoal, elas vêm justamente para que a gente mude, né? Então esse ditado assim, ó, para que dificultar se dá para facilitar? É assim que a gente usa essa ferramenta incrível, tá? Por isso que a gente estuda todo esse comportamento, porque até então a gente só vê tudo como dificuldade. Quando a gente entende que tudo tem solução, fica tudo mais fácil. Nós temos outros profissionais da área de terapia que também eles desenvolveram e aprimoraram ferramentas incríveis para que você se conhecesse como você funciona através do formato do seu corpo, tá? Então assim, ó, na nossa área do mercado imobiliário, é aqui que você vai encontrar. E você vai encontrar assim, ó, que só de olhar para você, só de olhar para a pessoa, você consegue entender o perfil predominante da pessoa. E é uma análise, gente, que dura assim, ó, 15 minutos. Você olha o formato da pessoa e sem precisar dizer nada, assim, sem a pessoa dizer nada, você já consegue, puxa vida, desenhar como é que essa pessoa pensa, o que ela sente. Agora imagina assim, ó, se coloca no teu lugar na hora das vendas. Imagina você entendendo tudo isso. O quanto que você acha que vai facilitar suas vendas? O quanto que você acha que vai acelerar os seus negócios? O quanto que você acha que você vai faturar mais e mais ainda? E a gente não tá falando sobre manipulação, tá? Ah, eu conheço o corpo da outra pessoa e eu vou poder fazer o que eu quiser. Não. Nós estamos falando em entender sobre o cliente que tá na tua frente. Saber das coisas que ele gosta, entender quais são os seus pontos fortes, entender quais são as suas dores para que a gente não mexa nessas dores, inclusive, entender quais são os recursos do seu cliente, no que ele é bom, para que você consiga se aprimorar mais ainda para atendê-lo. A gente vai entender isso para ajudar o nosso cliente e nos ajudar nas vendas também. Começando pelo fato de respeitar o teu cliente como ele gosta de ser atendido. Se eu tenho um cliente oral, por exemplo, é bem provável que ele seja um influenciador. Gosta de gente, de chamar atenção, logo ele se encaixa naquele nosso perfil chama e eu consigo atendê-lo com mais alegria, porque eu sei que nesse perfil eu consigo ser amigo dele. E o fato da gente aprender que o formato do corpo de como a gente vai facilitar muito na hora da gente fazer o atendimento e olhar para essa pessoa. Vão existir alguns detalhes nesses traços de caráter que eles são muito evidentes, isso vai facilitar ainda mais a sua leitura. Tudo isso que eu tô te explicando é sensacional e aprender isso ao pé da letra, nem me fale, vale muito a pena. Deixa eu dar aqui uma pincelada
em cada um dos traços de caráter. E quando eu comecei a falar para você, lembra que são 5? E você tem que lembrar daqueles nomes que eu já disse para você que não é patologia, tá bom? Então é bem importante que você saiba disso. O primeiro traço, ele é formado ainda durante a gestação. Em algum momento, o bebê, ele acaba se sentindo assim, rejeitado de alguma forma, tá? Que faz com que o corpo dele traga um formato magro, com articulações bem aparentes, e a cabeça fica assim, ó, até um pouco desproporcional pelo tamanho do bebê. Mais ou menos como essa pessoa que tá aparecendo aqui na tela. O nome que damos a esse traço de caráter é o esquizoide. Quando a pessoa tem esse formato do corpo predominante, elas são pessoas criativas, imaginativas, vivem um mundo à parte, na delas, sabe? Aquelas pessoas mesmo na delas, sabe? E tem algumas coisas que as impedem de colocar as suas ideias geniais no mundo, porque elas são extremamente inteligentes. O que impede elas de colocar as ideias dela no mundo é o medo de se expor e serem rejeitadas. Porque no mundo que elas criaram dentro da cabeça dela, nem sempre condiz com o que as outras pessoas pensam e enxergam. Eu vou falar uma coisa para você bem interessante. A maioria das pessoas que não tem esse formato do corpo, essas pessoas que não são esquizoides predominantes, têm dificuldade de acompanhar a criação desses esquizoides, pois eles são gênios e nem tem a quantidade de ideias que essas pessoas têm. E esse é um grande desafio. Essas pessoas, elas têm uma grande ideia, elas têm muitas ideias, elas são muito boas e elas não conseguem mostrar para ninguém, porque elas têm medo de ser rejeitada. Olha que interessante. O segundo traço vai acontecer na fase da amamentação, quando o bebê não tem todas as necessidades básicas ainda atendidas e ela se sente abandonada de alguma maneira. Isso traz um formato do corpo assim, ó, mais fofinho, mais arredondado, tá? Mais escorrido. Como dessa foto que eu vou mostrar aqui pra você. Nós chamamos esse traço de caráter oral. Pessoas com esse formato predominante, elas são muito sensíveis. Elas são comunicativas, acolhedoras e gostam muito de estar com pessoas. Geralmente, elas são bem sinestésicas, tá? Aquela que gosta de estar juntinho com as outras pessoas, muitas vezes. Talvez nem todas, mas muitas vezes elas gostam de tocar as outras pessoas. O problema para elas elas se sentirem abandonadas ou até mesmo abandonar as outras pessoas. São pessoas que sentem na obrigação de sempre estar ajudando o outro e serem queridos na organização. E são pessoas que nunca estão satisfeitas com o que têm. Parece que sempre está faltando algo. Elas sentem um vazio enorme, que inclusive esse vazio aparece no corpo, sabia? No peito, assim, ó, no meio do peito dessa pessoa é a parte mais afundada. Algumas são mais choronas, outras são mais comunicativas, outras são mais sensitivas. Tudo depende da estratégia que elas tiveram que usar nesse período da amamentação para lidar com o abandono que elas sentiam. O terceiro traço de caráter é montado na fase em que as crianças começam a falar. Fazer coisinhas engraçadas, sabe? Porque elas começam a chamar a atenção com isso. Elas fazem as coisas bonitinhas para chamar a atenção e os pais gostam muito disso. É nesse momento que os pais chegam até negociar um pouquinho com elas, dizendo: se você fizer isso, o papai te dá um chocolate. E essa criança, ela começa a entender que ela só é amada quando ela faz algo para alguém. E ela percebe isso como uma manipulação, de ter que fazer algo para conseguir o que ela quer. E a partir daí, ela tenta se defender disso tudo a todo custo. Pessoas assim, elas têm o formato do corpo como se fosse um triângulo invertido. Como dessa foto aí. E esse é o traço de caráter psicopata. Pessoas com esse formato predominante são negociadoras natas, bastante articuladoras e excelentes líderes. O que mais os impede de ter sucesso é o fato que elas preferem mandar do que fazer.
e elas têm um medo enorme de ficar devendo algo para alguém. Então, para fazer o que precisa ser feito e ela tiver que pedir ajuda para outra pessoa, ela prefere não fazer do que ficar devendo favor para outra pessoa, sabe? Do que depois ser cobrado pelo que ela fez. E como elas são excelentes vendedoras, esse traço é um excelente vendedor das suas ideias e projetos, elas provavelmente já convenceram todo mundo ao seu redor o quanto que ela está pensando em fazer é incrível. Mas por medo de ficar devendo algo para alguém, ela acaba tendo alguma dificuldade para executar, sabe? Agora eu quero te contar sobre o quarto traço de caráter, que é mutado ali, ó, na fase do desfraude. Quando a criança se sente humilhada por fazer as suas necessidades na calça, ou até mesmo na fralda. Os pais ou tutores, eles acabam chamando a atenção dessa criança na frente das outras pessoas. E por causa disso, de alguma maneira, a criança aprende que precisa segurar algo dentro dela, porque se ela sair, se ela liberar alguma coisa, ela pode se sentir humilhada. Então essas pessoas acabam desenvolvendo um corpo assim, ó, mais quadrado, carrancudo e um bumbum bem pra dentro, como se ela estivesse literalmente segurando, sabe? Pra não fazer nas calças. E o engraçado é que a gente nota isso na face também da pessoa. Quando a pessoa se segura, ela chega a trancar a boca. E esse é o traço de caráter masoquista. Pessoas com esse formato predominante são pessoas metódicas e gostam de fazer as coisas mais lentamente no tempo delas, porque elas não podem errar. São pessoas fechadas, só falam sobre sentimentos com pessoas que elas realmente confiam. E olha lá, tá? Apesar delas serem extremamente sensíveis e leais àqueles que elas confiam, elas têm uma força enorme para carregar o que preciso for. E o seu maior desafio, que ao invés de usar essa força para realizar sonhos e projetos, elas usam para carregar o problema dos outros. É o que as impede de realizar os próprios sonhos. É justamente o medo de errar e de se sentir humilhada de novo e colocando outras prioridades que ela acaba deixando os projetos dela para depois. Bom, chegando aqui no quinto e último traço, ele é moldado na fase em que a criança começa a enxergar o mundo em pares. É a fase onde as meninas se aproximam muito mais do papai e os meninos se aproximam muito mais da mamãe. E essa criança, ela acaba percebendo que os pais já são par. E ela não é um par dos pais. Daí ela se sente excluída, traída. O formato do corpo dessa pessoa é um formato de violão, que são corpos harmoniosos e naturalmente sedutores. Tipo essa pessoa que eu vou pôr aqui na foto. Nós chamamos esse traço de caráter rígido. Pessoas com esse formato predominante no corpo são extremamente competitivos, proativos e executores. Elas se cobram muito, querem ser perfeitas. Esse tipo de pessoa tem sempre um plano B, uma segunda opção caso a primeira não dê certo. E tem muita dificuldade de se entregar tanto em relacionamento como nos seus próprios negócios. E uma das coisas que mais impede esse tipo de pessoa de executar as coisas é ver que existem pessoas bem melhores que elas, fazendo aquilo que elas querem fazer, porque primeiro do que elas, entendeu? Então essa do traço rígido, quando ela sabe que ela vai perder, ela nem entra no jogo. Agora me diz uma coisa, dá pra gente mudar tudo isso olhando o nosso cliente? Dá pra gente entender como visão do mercado imobiliário mesmo? E é isso que eu venho trazendo aqui para você como conteúdo, para você começar a olhar o formato do seu corpo e automaticamente o formato do corpo do seu cliente e começar a entender como que esse cliente se comporta. Com isso você vai entender por que existem clientes que são metódicos, por que existem clientes tão carinhosos, por que existem clientes tão emocionais, por que alguns têm medo de negociar, por que existem clientes que têm medo de fazer um fechamento, por que tem clientes que se defendem o tempo todo, porque
a gente molda isso desde lá da fase da barriga da mãe. Às vezes a gente, com a nossa visão de mundo, a gente culpa muito o outro, porque ele se comporta diferente de você. E afinal de contas, assim, ó, de verdade, é isso que deixa a vida emocionante. A gente ter pessoas que se comportam diferentes da gente. Mas tudo isso tem um significado. E é isso que eu quero colocar aqui para você entender que pessoas são diferentes. E se você entende isso, você automaticamente acelera o seu processo de vendas, acelera o seu faturamento, consegue minimizar grandes problemas, consegue entender a visão de mundo do seu cliente, porque agora você olha para ele e você sabe como ele se comporta para que você consiga fechar uma venda e para que você consiga o respeitar também, né? Quantas vezes a gente entra numa situação, a gente entra numa negociação sem ao menos respeitar como é que funciona o nosso cliente, né? É quando a gente entende então que ele tem toda essa questão de se segurar, com medo de se expor, de ser metódico, a gente passa a olhar esse cliente com muito mais carinho. E se você gosta desse conteúdo que eu coloco aqui para você, se é relevante para você, e se é você, assim como alguns dos meus alunos, se identificou, se percebeu e sabe que tudo isso vai mudar bastante coisa para você, eu vou te pedir uma coisa bem importante. Para que você curta esse vídeo, você pode comentar, inclusive colocar opiniões suas, inclusive, e perguntas suas também, sabendo que tudo isso que eu falo para você é baseado em ciência, baseado em comportamento e pesquisadores que formalizaram isso e que foi tudo muito aprovado, certo? Então, se for interessante para você, coloque aqui, se inscreva no canal, visite o meu Instagram, fuce aqui, ó, no meu canal a quantidade de coisas interessantes que tem para você, porque a minha intenção aqui é fazer você se tornar um corretor de outro nível e faturar até 5 vezes mais, ok? A gente se vê num próximo vídeo.